Tava demorando a acontecer, mas finalmente temos o mais novo candidato a se tornar o próximo membro dos Chapéus de Palha. Depois de Loki ser considerado inocente pelos seus crimes, o último passo foi dado para que Luffy decida convidá-lo para o seu bando. Vamos entender o que está acontecendo e se essa história do Loki ser o novo Mugiwara faz realmente sentido ou não. Como vocês sabem, não existe pessoa mais imparcial do que eu nessa internet e por isso nada mais justo do que a minha palavra ser aquela que irá bater o martelo Ragnir e dizer se Loki irá entrar para o bando ou não. Como sempre, antes da gente começar, você já sabe, lembra de deixar o seu like logo no começo do vídeo e conferir a sua inscrição com o sininho ativado aqui embaixo, porque a gente tá cada vez mais próximo da marca dos 900 mil inscritos e para isso eu preciso de você como parte do meu bando. Vamos lá! Quem é fã de One Piece há mais tempo já ouviu essa história 1 milhão de vezes e quem é um fã jurássico desse canal, quem acompanhava os vídeos lá em 2013, será que ainda tem alguém aqui? Vai se lembrar que o meu primeiro grande fetiche aconteceu ainda durante o arco de Punk Hazard. Na época, a moda era teorizar se a Monet entraria para o bando ou não. Claro que hoje essa ideia parece absurda, mas a personagem fazia alguns bons paralelos com a Robin, sendo uma vilã assistente do vilão principal, tendo ajudado os Mugiwaras durante o arco e no final sendo empalada no coração pelo próprio chefe. Então havia a esperança dela ser uma nova Nico Robin e entrar para o bando. Obviamente, isso não aconteceu e por causa dessa frustração imensa na época, eu me tornei uma pessoa amargurada, ranzinza e desesperançosa para qualquer novo candidato que pudesse entrar para o bando. No arco seguinte, em Dressrosa, Trafalgar Law foi quem virou o mais novo candidato favorito da galera. Kinemon também foi outro que se tornou candidato por também ter começado a navegar com o bando de forma temporária. Em Zou, iniciou-se o movimento da Carrot Mugiwara unicamente por ela ser uma coelha gostosa, provando que a maioria dos fãs não pensa com a cabeça de cima, mas sim só com a cabeça de baixo. Até que em um ano, 10 anos após a minha decepção com a Monet, surgiu uma personagem que limparia toda a minha amargura e frustração, uma personagem que lavaria a minha alma e me traria as esperanças de volta, chamada Yamato. A personagem tinha tudo o que precisava para ser a mais nova integrante do bando, tinha um visual impactante, tinha uma química ótima com os outros membros do bando e principalmente tinha um passado triste que é de praxe de todo membro dos Chapéus de Palha, tendo sido mantida presa durante sua infância pelo seu próprio pai e ainda um sonho a ser realizado no final da obra, outro elemento compartilhado por todo membro dos Chapéus de Palha, no caso dela, desejando reproduzir os exatos mesmos passos de Kozuki Oden e navegar pelo mar com a tripulação do próximo Rei dos Piratas. O final do arco chegou, Yamato anunciou que estava pronta para deixar o país e quando tudo parecia perfeito, esse homem, esse canalha chamado Shiro Oda, decidiu que não era hora da Yamato deixar o país. A justificativa, Kozuki Oden começou a sua jornada conhecendo o seu próprio país antes de partir para o mar. E por isso, Yamato decidiu fazer o mesmo, sendo então deixada para trás. Como o ano foi o arco mais popular da série, eu tenho certeza de que a maioria de vocês viveu esse momento durante o semanal, então vocês sabem exatamente do que eu tô falando e do sentimento que todo mundo teve na época. Quando finalmente surgiu uma mulher que fazia sentido entrar para o bando, o Oda decide fazer um negócio desse. E ele ainda tem coragem de dizer que esse é um mangá sobre acreditar nos nossos sonhos. Superado esse trauma, em Egghead tivemos a mais recente candidata a membro do bando, chamada Jory Bonnie. Bonnie cumpria a cartilha do passado triste de todo Mugiwara, inclusive tendo o passado mais sofrido de todos. Já o seu sonho era conhecer o deus do sol Nika, algo que ela conseguiu fazer em Egghead e principalmente salvar a vida de seu pai, Bartolomeu Kuma, algo que foi dito ser possível segundo o Dr. Vegapunk, então isso deve acontecer até o final da obra. Então uma ótima candidata que na prática até passou a navegar com o bando até o país de Elbaf, mas não foi oficialmente convidada pelo Luffy a fazer parte do bando. Então dá pra dizer que ela se tornou um membro honorário, assim como Kinemon, por exemplo. Até que agora finalmente chegamos no arco de Elbaf, onde conhecemos o príncipe Loki. Inicialmente, vemos Loki aparecer acorrentado e preso na Árvore Adão há 6 anos por ter sido acusado de assassinar o próprio pai, o antigo rei de Elbaf, Harold. O responsável pela sua derrota e captura foi ninguém menos que Shanks o Ruivo, que se consolidou como Yonkou exatos 6 anos atrás.
Ou seja, após derrotar Loki e tornar o país de Elbaf seu território e a raça dos gigantes sua aliada, Shanks consolidou um feito grande o suficiente para que seu nome fosse cravado na história da pirataria como um dos 4 imperadores do mar. Porém, uma reviravolta aconteceu. Loki, o príncipe amaldiçoado, alega ser inocente e nunca ter assassinado o próprio pai. Obviamente, isso não anula os outros crimes cometidos por Loki. Vimos como ele era um pestinha quando criança, maltratando seu meio-irmão Hairudin e atualmente martelando a árvore Adão, causando um incêndio que pode arrasar com todo o país. Porém, pelo menos se tratando do assassinato do rei, Loki afirma ser inocente. Mas se ele é inocente, quem seria o culpado? Uma teoria sugere que Shamrock, o irmão gêmeo de Shanks, teria sido o responsável pela morte do rei, deixando a culpa cair sobre Loki. Seu objetivo com isso talvez fosse desestabilizar o reinado do país para que Elbaf pudesse ser anexada ao governo mundial. Porém, o que Shamrock não contava era que seu irmão gêmeo Shanks interviria nos assuntos do país, derrotaria e capturaria Loki, trazendo novamente uma certa estabilidade política para o país e tomando o território de Elbaf para si antes que Shamrock e o governo mundial pudessem ter a chance de fazer o mesmo. Se essa teoria estiver correta, olha só que foda como Oda conseguiu construir uma rivalidade entre os dois irmãos gêmeos disputando pelo mesmo território e o Shanks saindo como vencedor. Porém, agora que Loki afirmou ser inocente, a fandom começou a desconfiar e acreditar que talvez ele seja, na verdade, o culpado mesmo. É foda, cada hora o povo quer uma coisa. Quando ele parecia ser o culpado, a galera queria que ele fosse inocente, e agora que ele parece ser inocente de fato, a galera tá pensando, mas e se ele for realmente o culpado? Os argumentos para isso, Loki, como sabemos, é baseado no deus da trapaça, e até agora não tivemos a oportunidade de ver ele mostrando esse seu lado, então pode ser que ele realmente seja o culpado e esteja tentando enganar a todos, se passando por alguém inocente. Nesse caso, teríamos uma reviravolta em cima de outra reviravolta, e eu pessoalmente acharia isso interessante. Já um outro argumento para isso considera o fato de Luffy parecer ter enxergado uma bondade no coração de Loki e por isso ter insistido tanto para que o gigante fosse libertado. Porém, por mais que Luffy possa ver a bondade e as verdadeiras intenções das pessoas, ele não percebeu, por exemplo, que Kanjuro seria um traidor. Kanjuro navegou com o Chapéu de Palha desde Dressrosa e Luffy nunca desconfiou nem por um segundo que ele seria o grande traidor daquela aliança. Claro, Kanjuro era um excelente ator, mas Loki é baseado no deus da trapaça, então ambos devem ser ótimos em esconder as suas verdadeiras intenções. Mas isso ainda é especulação da minha parte, eu não colocaria minha mão no fogo e muito menos o precioso, apostaria o precioso de vocês nisso, porque as evidências para que Luffy e Loki se tornem no mínimo grandes aliados e quem sabe até companheiros de bando são mais fortes do que a gente pensa, então vamos analisar alguns pontos aqui. Primeiro, tivemos a imagem do grande mural de Elbaf que narra a história do mundo de One Piece. Na imagem, podemos ver um membro da raça dos gigantes ancestrais seguindo o deus do Sol Nika em sua batalha contra Imo. Historicamente, a raça dos gigantes ancestrais possui uma relação muito próxima de amizade com os D. O maior exemplo disso se chama Portugas de Ace, que tinha uma amizade muito forte com Wars Jr., chegando a fazer um chapéu de palha gigante para o Wars, olha só que ironia, né? E durante a guerra, com o gigante se sacrificando para tentar salvar o menino Ace. Outro exemplo é o antigo Joy Boy e seu fiel amigo Emeth, um robô que emula a mesma aparência dos gigantes ancestrais como Wars, tendo despertado em Egghead para lutar uma última vez ao lado do novo Joy Boy. Então, seguindo esse padrão, assim como o gigante no mural de Elbaf seguia o deus do Sol Nika, pode ser que a história se repita e Loki reconheça o Luffy como o verdadeiro deus do Sol Nika, a quem ele deve seguir. Inclusive, existe ainda a possibilidade de Luffy e Loki ainda lutarem juntos contra Shamrock, caso ele decida voltar para Elbaf quando a coisa começar a ficar feia. Uma teoria sugere que Shamrock ainda possa voltar para ser o principal vilão de Elbaf pelo seguinte motivo. Shamrock e Shanks são baseados nas figuras mitológicas de Skoll e Hachi. Na mitologia nórdica, enquanto um persegue a lua, o outro persegue o sol. Ou seja, enquanto Shanks persegue Barba Negra, Shamrock persegue Luffy. Porém, o que talvez Shamrock não esperasse é que ele acabaria se deparando com não apenas um, mas 2 deuses do sol.
Sabemos que Loki também se considera o deus do sol, provavelmente pelos seus poderes terem fortes semelhanças com os de Nika, a começar pela sua capacidade de manipular raios. Enquanto Luffy é capaz de segurar raios com as próprias mãos, Loki é capaz de invocar raios do céu com o seu martelo. E provavelmente as semelhanças não param por aí, mas por enquanto a gente ainda não viu todas as habilidades de Loki para ter certeza. Então, que Luffy e Loki podem se tornar aliados, a gente já levantou evidências o suficiente para isso. Mas e quanto ao Loki se tornar um membro oficial do bando? Será que isso pode mesmo acontecer? Vamos responder a essa pergunta agora. Um argumento que algumas pessoas podem levantar contra essa ideia seria o fato de Loki ser um colosso de gigante e a dificuldade que isso traria para a interação dele com o bando. Loki consegue ser abissalmente maior do que gigantes normais, chegando ao tamanho da raça do Orcs. Então simplesmente não teria como vermos o Loki viajando com o bando de forma convencional. Mas ao mesmo tempo, temos o exemplo dos Piratas do Barba Negra, o bando que serve como a exata contraparte do bando dos Chapéus de Palha. Nos Piratas do Barba Negra, temos por exemplo o gigante San Juan Wolf, simplesmente o maior indivíduo de todo o planeta, maior inclusive que os gigantes Ors e Ors Jr. E para completar, o Oda ainda apelou, dando a ele uma fruta que faz ele ficar ainda maior do que ele já é. Então, se um tripulante como esse consegue se adequar à tripulação do Barba Negra, o mesmo também pode ser feito na tripulação do Chapéu de Palha, especialmente quando consideramos que as duas são tripulações antagônicas uma à outra. Então, se uma tem um gigante colossal, talvez a outra também tenha, para que eles possam se enfrentar durante a batalha final. Além disso, outro argumento a favor dessa ideia é que Luffy nunca se importou com o tamanho ou a aparência das pessoas que ele chama para o seu bando. Então, por mais que a presença de Loki no bando exija uma logística muito mais complexa, isso não seria um impeditivo e o Luffy pensaria em alguma solução qualquer depois. Porém, a solução para isso pode ser muito mais simples do que a gente pensa. Loki, sendo um personagem baseado no deus da trapaça, pode ter a habilidade de mudar a sua aparência para o que ele bem entender. Isso inclui até mesmo mudar o seu próprio tamanho. Ou seja, Loki não precisaria permanecer como um gigante o tempo todo, mas poderia se adequar ao tamanho dos demais membros do bando para poder navegar junto deles. Simples assim. Agora, uma coisa que pode dificultar a entrada de Loki no bando é a sua força. Sabemos que Loki é o gigante mais poderoso de Elbaf, possuindo uma recompensa de 2 bilhões e 600 milhões de berries. E sabemos como existe uma certa regra implícita e velada que diz que não se pode entrar alguém que roube o destaque e o brilho de Zoro e Sanji como as asas do Rei dos Piratas. Porém, isso não impede o Oda de quebrar essa regra, principalmente quando se trata de recompensas. Por exemplo, após Alabasta, Robin possuía a segunda maior recompensa do bando. Após Dressrosa, o Sop recebeu a terceira maior recompensa, ficando na frente do Sanji. Em Wano, Jinbe tinha a segunda maior recompensa, Sanji a terceira e Zoro a quarta maior recompensa. E após o ano, a ordem ficou com Zoro em segundo, Jinbe em terceiro e Sanji em quarto lugar. Enfim, talvez a gente possa relevar essas variáveis por serem recompensas relativamente próximas, enquanto a do Loki estamos falando de uma recompensa de mais de 2 bilhões e meio de berries, o que é muito acima de qualquer outro membro do bando, pelo menos atualmente. Porém, os dois principais elementos que fazem com que Loki seja um real candidato a membro do bando são, primeiro, o seu passado triste, caso ele tenha sido realmente enganado e nunca tenha assassinado seu próprio pai, e segundo, um sonho a ser realizado no final da história. Loki deseja destruir esse mundo, algo que inicialmente parece ser algo ruim, mas que pode se alinhar perfeitamente com o novo amanhecer que Luffy irá trazer para esse mundo. Ou seja, a destruição desse velho mundo para o nascimento e o amanhecer de um novo mundo. Galera, pra mim, depois de analisar ponto a ponto tudo isso que eu trouxe nesse vídeo, eu vejo um potencial grande nessa ideia, mas por enquanto eu vou bater o martelo e dizer que Loki será apenas um grande aliado de Luffy. Depois da brochada que o Oda me fez ter com a Yamato, eu não consigo ficar duro e empolgado com mais ninguém, então por mais que seja válido o exercício de imaginação de como seria ver o Loki carregando o Sunny no braço ou mudando de tamanho para poder interagir melhor com o bando, eu acho que ele permanece apenas como um forte aliado do bando. Talvez até um membro honorário, mas apenas um aliado do bando. Mas e você? Acha que o Loki tem chance de ser o próximo membro do Chapéu de Palha? Me conta os argumentos de vocês aí nos comentários que eu quero saber. E agora, caso você tenha perdido os últimos vídeos de One Piece aqui do canal, não esquece de conferir os que vão aparecer agora na tela para você poder continuar navegando pelos mares desse canal, beleza? Até a próxima, tchau!